9, versículo de número 23 diz: E Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E Jesus disse a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pai, em nome de Jesus, nós te damos honra e glória e louvor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ministre sobre os nossos corações e que o Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fale com cada um de nós nessa noite, Deus, de forma tremenda, de forma poderosa. Tudo aquilo que desejamos ouvir, Senhor Deus, mas também tudo aquilo que precisamos ouvir para o nosso crescimento, Senhor Deus, e para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Queridos, tem alguns textos bíblicos que nós, como pastores, nós nunca podemos deixar de pregar. Tem alguns assuntos que a gente nunca pode deixar de falar: céu, inferno, pecado, arrebatamento, salvação. Tem textos bíblicos que reiteradamente nós precisamos pregar à igreja. E eu já vou aí para 30 anos de ministério. Aliás, 30 anos com Jesus, 20 anos de ministério. E eu posso te dizer que eu já preguei algumas meia dúzia de vezes nesse texto. E eu quero hoje de novo falar com vocês nesse texto, porque, amados, esse texto para mim é o resumo da vida de todo crente. O resumo da vida de todo crente, Jesus, ele coloca aqui em Lucas 9, 23. Porque, amados, entenda uma coisa. Eu disse isso já um tempo atrás aqui e falei em alguns momentos já. Jesus, ele não é o primeiro, ele não é o segundo, ele não é o terceiro lugar da nossa vida. Jesus, ele é o centro da nossa vida. De Jesus parte a nossa vida, tudo para as nossas vidas parte de Jesus e tudo em nossas vidas é para Jesus. Porque ele é o centro. Ele é o centro. Jesus é o centro. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela não é antropocêntrica, isso quer dizer o homem no centro, não é Cristo no centro. A nossa vida precisa ser centrada em Cristo. Você não está aqui nessa noite porque você não tinha o que fazer em casa. Você não está aqui nessa noite só porque você gosta da In Jesus. Você não está aqui nessa noite só porque eu sou um pastor muito bonito. Eu sei isso, é uma verdade, é um motivo para você estar aqui. Mas esse não é o motivo central. O motivo central de você estar aqui é porque Jesus Cristo te alcançou, Jesus Cristo mudou a sua vida, Jesus te salvou, Ele te deu uma nova natureza. Antes você estava perdido nos seus pecados, mas Jesus te transformou, e como diz a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo Ele fez novo. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, amém? E para toda pessoa nova em Cristo Jesus, o resumo da sua vida é esse aqui. E Jesus, falando à multidão, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser vir
comigo. Se alguém quiser beber da água que eu tenho, se alguém quiser aceitar a proposta de vida que eu tenho, porque, amados, entendam uma coisa, a salvação é para todos. Porque João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem uns que vão para o céu e outros que vão para o inferno pela vontade do Pai. O Pai deseja que todos vão para o céu. Só que nem todos querem. Só que nem todos aceitam. Só que nem todos vivem. Acompanhar Jesus, viver Jesus, permitir viver uma nova vida, seguir Jesus, é um ato voluntário. Precisa ser desejoso. Você precisa querer. Você precisa almejar, você precisa buscar, a sua alma precisa clamar por isso, como o salmista Davi, no Salmo de número 42, como ele diz, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede, eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor. Entenda, meu amado. Se você vive uma vida e você está aproximando de Jesus e você está próximo, mas você não tem o desejo de viver em Jesus, algo de errado acontece no seu coração. Porque o texto diz, e Jesus começa de forma muito clara com essa conjunção, e ele diz, se alguém quiser. Quando Jesus diz, se alguém quiser, é porque pode ser que alguém não queira. O meu papel e o seu papel é anunciar a todos os homens. Se eles vão querer ou não, não é responsabilidade minha e sua. A responsabilidade nossa é de anunciar o Evangelho. Jesus está falando, olha, eu estou disponível para todos os homens. Se você quiser, eu estou disponível. Entenda, meu amado, não há outro lugar para que você esteja, não há outro local para que você esteja que não seja em Jesus. Tem muitas pessoas que estão batendo cabeça na vida, porque Jesus não é o centro. Jesus é o centro da nossa vida. Tem pessoas que, como aquela multidão que seguia Jesus, estão apenas próximos de Jesus, mas não estão tomando uma decisão de seguir Jesus, não estão querendo viver na companhia do Senhor. Mas eu preciso te dizer que o centro da vontade de Deus, a companhia do Senhor, é o melhor lugar que o homem pode estar. Você precisa entender isso. Ele é a nossa habitação. Ele é tudo que nós precisamos. Como diz o salmista Davi, é na tua presença, Senhor Deus, que há alegria de vida. Jesus não pode ser, amado, o teu encontro de final de semana. Jesus não pode ser um encontro de vez em quando. Jesus não pode ter um momento na sua agenda. Não, Jesus precisa ser o centro da sua vida. Tudo, mais uma vez eu digo, tudo partindo dele para a sua vida e tudo na sua vida indo para ele. Porque ele é o centro. E ele diz, se alguém quiser, só se alguém quiser, só se você quiser, não vai ser obrigado. Não vai ser obrigado. Vai ser se você desejar. Se alguém quiser me acompanhar, diz Jesus, eu tenho 3 pontos para te dar. Eu tenho 3 dicas para te falar. Eu tenho 3 situações aqui dizer. E o Senhor diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Não adianta, meu amado, presta atenção numa coisa, não adianta você falar que está seguindo Jesus, mas não está vivendo esses pontos. E entenda, não sou eu que estou colocando os requisitos, não sou eu que estou falando os pontos, não sou eu que estou dizendo, meu amado, eu sou apenas refém do que Ele mesmo falou. E Ele diz, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém disser que é meu filho, se alguém estiver vivendo comigo, você precisa viver 3 pontos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entenda. Ele destaca esses pontos para mim e para você. Esses pontos destacados aqui não é para o fariseu, não é para a prostituta que não queria de Jesus, não era para o pecador que estava distante, não. Esses 3 pontos aqui é para mim e para você. E ele está falando, você quer me seguir? Tem 3 condições, tem 3 pontos, tem 3 quesitos, tem 3 partes que você precisa viver. E não adianta você falar que é de Jesus e negligenciar isso, porque manda quem pode e obedece quem ama, meu amado. Manda quem pode e obedece quem ama. E esses 3 pontos... Esses 3 pontos aqui são pontos extremamente importantes na nossa vida. Porque entenda, a salvação não é operada por isso. Mas esses 3 pontos evidenciam que você foi salvo por Jesus. Porque aquele que foi salvo deseja agradar seu mestre. Aquele que foi salvo deseja viver por quem lhe salvou. Aquele que foi salvo lhe ama e quer isso plenamente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu ainda, semana passada, eu não preguei aqui, quem pregou foi o evangelista Edson Júnior, e eu já estava viajando, e logo no início, o Senhor já começou a falar exatamente sobre isso, e o Senhor falava, isso é o básico do que vocês precisam viver, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. E eu quero, de forma bem rápida, falar com você desses 3 pontos. E o primeiro ponto diz, negue-se a si mesmo. Amados, talvez você já ouviu falar isso várias vezes, e talvez até mesmo você faça isso. Mas eu quero que chamar a atenção, porque como eu falei, tem hora que nós precisamos chamar a atenção de alguns crentes, e sobre algumas verdades. Tem hora que nós ficamos muito ligados em todas as coisas que nós estamos fazendo e nós esquecemos de algumas coisas. E eu vou te falar alguma coisa, amados. O Evangelho de Jesus é puro e simples. Tem pessoas que tentam sofisticar demais, e inventar demais, e complicar demais. Jesus resumiu, se você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é mais nada do que isso. Negar-se a si mesmo é literalmente renunciar à sua vontade. E como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 7 a 8, diz, mas que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Negar-se a si mesmo é dizer sim a Cristo e não a você. Eu preguei há 2 semanas atrás e eu falava simplesmente como Jesus, ou há 3 semanas atrás. E amados, talvez você até não possa gostar tanto das mensagens, mas eu preciso te dizer
que, para mim, o Evangelho de Jesus é isso aqui. É isso, é o Evangelho de Jesus. E eu falava 3 semanas atrás, quando nós nos encontramos com Jesus, morreu o nosso eu, e passou a ser agora Deus em nós, passou a ser Jesus em nós. Como diz Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, agora é que Cristo é que vive em mim. Eu estou me negando dia após dia, negando quem nós somos, negando os nossos jeitos, as nossas vontades, negando o nosso temperamento. Amados, não ache você só porque eu tenho 30 anos de crente, que eu não continuo negando a mim mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Amados, tem momentos e tem dia que o Júnior sanguíneo, ele vem e ele dá vazão, quem sabe até mesmo para um lado colérico, e tem hora que dá vontade. Se você conversar com a pastora, você vai ver, há 20 anos atrás, quando nós casamos, ela vai te falar, eu era extremamente impaciente, e eu falava com o que tinha. Hoje, tem hora que vem, e aí eu falo, eu quero ter paz ou razão? Eu prefiro paz. Então, a gente abre mão. Deixa. Tem coisas que não valem a pena. Você está entendendo? Isso é negar-se a si mesmo. É você às vezes querer falar e você não falar. É você querer dizer e você não diz. Às vezes você querer fazer e você não faz. Ou às vezes você não quer fazer, mas você tem que fazer. Negar-se a si mesmo é você às vezes virar e falar assim, caramba, alguém me ofendeu, alguém me magoou, eu estou chateado, e a pessoa precisa vir pedir perdão, e o Senhor virar para você e falar assim, vá você, e comece o processo de perdão, e você fala, Senhor, mas eu fui ofendido, e Jesus vira para você e diz, o meu seguidor nega-se a si mesmo. O meu seguidor nega-se a si mesmo. É você falar, eu não quero. Jesus fala, você vai fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não pede nada para mim ou para você que Ele mesmo já não tenha nos dado o exemplo. Você está entendendo? Quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se, esvazie-se, deixe das suas próprias vontades. Você precisa lembrar do que Ele fez, e o apóstolo Paulo relatou isso em Filipenses capítulo de número 2. Pelo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo na sua glória, se humilhando, se fazendo servo, morrendo na morte de cruz. Ele se esvaziou. Eu posso te dizer que Ele negou-se a si mesmo por minha causa e por a sua causa. Ele no Getsema, Ele vira para o Pai e diz, Pai, se for da tua vontade, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas seja conforme a tua vontade. Se Jesus te pede para você negar a si mesmo, é porque Ele antes já fez isso por mim e por você. É muito fácil, irmãos, alguém às vezes sentado de um trono virar e falar assim, negue-se, faça por mim. É muito fácil, mas eu não vi nenhum rei na história descer do seu trono e se negar pelos seus súditos e dizer, eu me nego por vocês, para que vocês se neguem por mim. O único que eu vi fazer isso é o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o Salvador da nossa alma, o amado da nossa vida, o desejado no nosso coração. Ele nos deixou o exemplo. Ele nos deixou esse exemplo. Ele se esvazia. Ele se esvazia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E Jesus poderia virar muito bem e falar ali: negue-se a si mesmo, assim como eu fiz por vocês. Jesus não está te pedindo algo que Ele não tenha feito. E se Ele mesmo já fez, Ele sabe o que eu e você estamos passando. E se Ele sabe o que eu e você estamos passando, Ele é a nossa força e a nossa fortaleza para nos sustentar nesse momento e nos ajudar em todo momento que estamos passando por isso. Não é fácil, irmãos. Mas quem disse que seria fácil? A cruz não foi fácil. Mas é necessário. Porque nós somos seguidores de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E aí o tome a sua cruz, os antigos aqui da igreja sabem, porque eu já preguei essa mensagem, como eu já falei, já preguei isso aqui algumas meia dúzia de vezes. Então quem é mais antigo dessa casa sabe que, como eu sempre digo, o tomar a sua cruz aqui, muitas pessoas associam a sofrimento. Não, eu preciso tomar a minha cruz. Quem é a sua cruz? Ai, é meu marido. Aquilo é um karma na minha vida. Aquela mulher é uma tribulosa no meu viver. A minha sogra é a minha cruz, pastor. O senhor não sabe o sofrimento. E com aquela mulher eu me nego todos os dias. E eu preciso tomar aquela cruz. Irmão, cruz não fala de sofrimento. Cruz fala de propósito, sabe por quê? Porque a cruz do Calvário, aliás, o Evangelho de Jesus, não se move pela dor, ele se move pelo propósito, ele não se move pela maldade, ele se move pelo amor, amados. Não é sobre dor, não é sobre padecer você. Porque senão, irmãos, Jesus estaria aqui virando para mim e para você e falando assim: calma aí, você quer me seguir? Bora lá, vou fazer o mal a você, tome a cruz. Não, irmãos. Cruz não tem a ver com o mal, apesar de ser um momento difícil. Mas cruz tem a ver com propósito. O propósito de todo homem é dar glória ao Senhor, e o propósito de todo homem é abençoar a vida de outras pessoas. Jesus viveu o propósito da cruz para que eu e você fôssemos salvos. Jesus viveu o propósito da cruz para que eu e você encontrássemos um amor verdadeiro, para que eu e você pudéssemos levar outras pessoas a viver o propósito verdadeiro do Senhor. Cruz não tem a ver com sofrimento, cruz tem a ver com propósito. O que Jesus está aqui dizendo é: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome o seu propósito. Tome o seu propósito. Tome o seu propósito de vida. Amados, todos nós fomos chamados para abençoar. Todos nós fomos chamados para viver um propósito. Todos vocês aqui, eu e todos nós, temos um propósito de vida, pelo qual o Senhor nos chamou a fazer algo que o Senhor nos chamou. Mas infelizmente, irmãos, tem pessoas que não tomam o seu propósito e ainda sentam na cruz, no propósito dos outros, e pesam o propósito dos outros. O apóstolo Paulo diz a esses: com dores nas entranhas, eu chamo, diz o apóstolo Paulo, de inimigos da cruz de Cristo. São aqueles que não vivem e que dificultam ainda mais. Entenda, meu amado. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Você não sabe qual é o seu propósito? Vou te falar uma coisa, vou te dar uma dica. Sirva. Sirva.
Sirva nas mais diversas áreas da sua vida. Sirva nas mais diversas áreas do seu viver, seja na igreja, seja fora da igreja, mas sirva pessoas. Sabe por quê? Um coração com propósito está ligado a um coração de servo. E eu vou te mostrar isso biblicamente. Filipenses 2, de novo, 5. Pelo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se esvaziou da sua glória, se humilhando, se fazendo o quê? Diz a palavra? Servo. Se fazendo servo. Ele se fez servo primeiro, antes do cumprimento do propósito. Sabe o que o Senhor está me ensinando e me mostrando? Que não tem como você dizer que você tem um propósito de vida se você não serve pessoas. Se o seu propósito de vida só abençoa você, isso não é propósito, isso é proposta. E Jesus não tem parte com isso, meu amado. Eu já conceituei propósito nessa casa. E os antigos sabem, propósito é algo, um desejo que nasce no coração de Deus, passa por mim para que eu execute. Me abençoa porque eu executo, mas o final, o objetivo, o resultado é sempre tocar no coração do próximo. Isso é propósito. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o seu propósito. E ele diz assim, tome diariamente a sua cruz. Você já reparou isso? Que é diariamente. Ele não diz, assuma seu propósito e ponto final. Não, irmãos. Irmãos, eu tenho um propósito de vida e todos os dias eu preciso levantar e falar para o Senhor, Senhor, eu estou aqui para cumprir o propósito. É diariamente, irmãos. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Pastor, ainda não sei, comece a servir, você vai encontrar o seu propósito. E depois que você encontrar o seu propósito, tome ele diariamente. Não abra mão dele. As lutas vão tentar fazer, Satanás vai vir em contra. Uma série de situações vai acontecer, mas maior é o que está em você, te levando a cumprir o seu propósito, do que o inferno que está tentando te parar, meu amado. Tome a sua cruz, diariamente. Diariamente fala de constância. Constantemente, tome a sua cruz. Diariamente, constantemente, tome seu propósito. Amados, eu vou ser sincero para vocês. Se você perguntar para mim assim, pastor, o senhor nunca pensou em largar a mão de tudo? Uma vez só não, irmãos. Uma só não, foi várias. Bastante. Mas aí eu preciso lembrar de quem me chamou e de quem me salvou. E da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou e o que Ele constituiu na minha vida. E aí eu entendo, irmãos, que por mais que as mazelas venham e as dificuldades venham, é uma honra poder servir ao Mestre. É uma honra poder ser usado no propósito do Mestre. É uma honra poder dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E aí, a gente enxuga a lágrima, engole o choro e se levanta e começa a glorificar ao Senhor de todas as coisas, lembrando que Ele tomou a sua cruz, o seu propósito. Não foi fácil, mas Ele levou até o final. E por fim, Ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se, esvazie-se de si. Tome seu propósito diariamente e siga-me, avance, ande, vá, faça, execute. O seguir Jesus diz, não fique para trás, acompanhe, mantenha o foco. O seguir Jesus aqui, Ele está aqui falando, não depende do outro.
Depende de você. Quando eu era criança, irmãos, nós tínhamos uma musicazinha que nós cantávamos assim: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí tem a parte mais interessante. Se meu pai não for, não impeça a mim. Se minha mãe não for, não impeça a mim. Hoje nós podemos cantar: se a esposa não for, o marido não for, não me impeça. Se a minha família não quer, não me impeça. Se o mundo não quer, não me impeça. Mas Jesus me chamou e eu tenho um chamado e eu estou perseguindo o chamado. Eu estou indo em direção a Ele. O chamado dele ecoa em mim e eu preciso seguir a Ele. O Senhor olha para Mateus, não o Mateus filho bonito que eu tenho aqui, mas o Mateus da Bíblia, e diz: deixe tudo e siga-me. Ele olha para outros apóstolos e ele diz: venha comigo. Aqui no arde e queima. E ele vai. Seguir Jesus, irmão, significa que o foco é Ele. Seguir Jesus significa que o foco é Ele. Sabe quando você segue alguém na estrada, você vê todas as coisas, mas o seu foco é aquele carro que está lá na frente. Você está seguindo. Você está seguindo. Presta atenção numa coisa: não que você não vai ver as adversidades, não que você não vai ver os momentos difíceis, não que você não vai ver as afrontas, não que você não vai ver nenhuma dessas coisas, não que você não vai ver a oposição que o inferno está se levantando, não que você não vai ver isso. Não é isso, queridos. Você vai ver, mas a sua visão está no alto, a sua visão está no foco em Jesus, e as outras coisas perdem o valor quando você vê a graça do Redentor sobre a tua vida. O apóstolo Paulo, mais uma vez, vai nos ensinar, e ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu foco naquilo que está diante de mim, no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o meu Senhor. O escritor, a carta aos Hebreus, vai te dizer que você ande com os olhos fitos, com os olhos fixos em quem? No autor e consumador da sua fé. Meu amado, em nome de Jesus, não desvie os teus olhares de Jesus, porque se você desviar os teus olhares de Jesus, assim como Pedro, você vai afundar em meio às águas. Satanás é covarde. Ele vai tentar fazer de tudo para distrair você do foco, para distrair você de Jesus. Satanás vai tentar fazer de tudo, vai levantar pessoas e falar que você não pode, que você não é capaz. Vai levantar oposição a você. Vai tentar por diversas vezes contra a sua casa e contra a sua família. Vai trazer a dificuldade. Mas entenda, mais uma vez eu digo, como diz 1 João, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa salvação, e Ele disse: mantenha o foco em mim, porque ainda que tudo se mostre contrário, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. A ofensa, a falta, a dificuldade, o problema não é maior do que a imagem de Jesus na sua frente e você seguindo Ele, meu amado. Siga Jesus. A visão de Jesus nos dá força em meio à adversidade. A visão de Jesus faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. E eu preciso terminar essa ministração citando para você Romanos 8:17.
se com Ele, escuta, se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Eu acho que você não ouviu e eu vou te repetir. Se com Ele, seguindo a Ele, negando-se a si mesmo, tomando diariamente a sua cruz, se com Ele passamos dificuldade, com Ele também seremos glorificados. É promessa, irmãos. E sabe o que é melhor de tudo? Que quem está prometendo não é homem algum, não é filho do homem para que minta, e nem homem algum para que se arrependa. Quem está prometendo é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Ele é fiel para cumprir, amados. Se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Filipenses 2,5 diz que depois que Jesus passou tudo isso, o texto termina dizendo: e Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse e todo joelho se dobre diante dele e diga que Ele é o Senhor. Eu preciso terminar, irmãos, mas está queimando aqui. E se Ele é o Senhor, a própria palavra me diz ainda que Ele é Senhor dos senhores. Você e eu estamos em Jesus, não para vivermos uma vida medíocre e miserável, mas para vivermos uma vida abundante com Ele, porque apesar de passarmos negação, apesar de termos momentos de dificuldade, há para nós um tesouro reservado, como diz a sua palavra: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo e abençoado, para a honra e glória do nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos. Oh, aleluia!